Olhem, o tema da nossa análise de hoje, demônios, Satanás, as potências das trevas, é algo que permeia a nossa cultura de uma forma quase onipresente. Está em todo lugar, da teologia formal até os filmes de terror, das escrituras sagradas às séries de televisão. A gente convive com essas imagens e conceitos. Só que é justamente essa familiaridade que, paradoxalmente, pode se tornar o maior obstáculo para um entendimento de verdade. Ela acaba criando um tipo de senso comum, sabe? Um conjunto de ideias que a gente já tem na cabeça e que raramente para questionar ou investigar de onde vieram. O nosso objetivo aqui hoje é romper com essa superficialidade. A gente vai mergulhar numa análise profunda baseada na pesquisa do teólogo Michael S. Heiser, que propõe uma tese, eu diria, provocadora, a de que a grande maioria do que forma a demonologia popular de hoje não tem um alicerce sólido nos textos bíblicos originais. Na verdade, ela vem de um longo processo de tradição, de interpretação e, o que é crucial, de decisões de tradução que acontecerão séculos depois. Para a gente começar essa jornada intelectual, vamos partir desta pergunta fundamental. Ela vai ser o eixo de toda a nossa investigação. E se? E se essa estrutura de crenças, que a maioria de nós absorveu sobre o mundo espiritual hostil, aquela ideia de uma única rebelião de anjos, liderada por Lúcifer que resultou numa categoria única de demônios, for na verdade uma simplificação que veio bem depois? E se os próprios autores da Bíblia, lá nos seus contextos históricos e linguísticos, tivessem uma visão de mundo muito mais complexa, muito mais cheia de nuances? Essa pergunta não é só para chocar, não. É um convite acadêmico para a gente criar o que podemos chamar de uma tensão intelectual necessária. É um convite para a gente suspender, pelo menos por um tempo, as nossas certezas herdadas e embarcar numa redescoberta do que os textos bíblicos, quando a gente lê no hebraico e no grego e coloca eles dentro do ambiente cultural do Antigo Oriente Próximo, realmente revelam sobre a cosmologia sobrenatural. E para a gente ter uma ideia da seriedade acadêmica dessa apresentação, vamos usar uma advertência do próprio Michael Heiser, o estudioso que serve de base para essa nossa análise. Ele diz o seguinte para o seu leitor: haverá material aqui que você nunca ouviu na igreja ou talvez até mesmo em uma aula de seminário. Isso não é exagero, não. O que a gente está prestes a fazer é um exercício de desconstrução cuidadosa de ideias que estão muito, muito arraigadas. E depois a gente vai reconstruir um modelo que seja mais fiel às evidências do texto, da história e da arqueologia. A proposta é olhar para as escrituras com um novo par de lentes, sabe? Deixando de lado séculos de tradições e interpretações para tentar ouvir a voz do texto original com a maior clareza possível. Bom, para a gente navegar por um território tão denso e complexo, a gente precisa de um mapa claro. E a nossa agenda está estruturada de forma bem lógica para nos guiar passo a passo nessa reconstrução. A gente vai começar pelo alicerce de qualquer interpretação de texto, o vocabulário, examinando palavras-chave que foram transformadas ou que perderam significado na tradução. A partir daí, a gente vai analisar não uma, como se ensina por aí, mas 3 rebeliões divinas diferentes no Antigo Testamento, mostrando como cada uma delas deu origem a uma categoria diferente de entidade espiritual hostil. Depois, a gente vai ver como essa estrutura de 3 rebeliões joga uma luz fantástica sobre o conflito espiritual que é descrito no Novo Testamento, deixando muito mais claros episódios e passagens que de outra forma pareceriam meio obscuros. E por fim, a gente vai aplicar esse novo modelo para confrontar diretamente alguns dos mitos mais populares e então redefinir o que o Novo Testamento de fato quer dizer com guerra espiritual. Esse roteiro é a espinha dorsal da nossa conversa. Então, vamos lá. Vamos mergulhar na nossa primeira sessão, que é, na verdade, a fundação de todo o nosso argumento. Sabe, antes da gente poder discutir a natureza dos seres, a gente precisa entender as palavras usadas para descrever esses seres. A tese central aqui é que a raiz de muitos dos nossos equívocos modernos não está na teologia, mas na filologia, ou seja, tudo começa com decisões de tradução feitas há mais de 2000 anos. Eu estou falando especificamente da Septuaginta, a famosa tradução da Bíblia hebraica para o grego, feita lá pelo século III a.C. Esse projeto, embora seja valiosíssimo, acabou envolvendo um processo de interpretação e, em muitos casos, de simplificação de um mundo espiritual hebraico que era, na sua origem, muito mais diverso e específico. Corrigir essas simplificações é o primeiro e mais crucial passo para um entendimento autêntico. Vamos começar com a palavra hebraica Satã. No nosso imaginário de hoje, Satanás é, sem sombra de dúvida, um nome próprio, o nome do grande inimigo de Deus. Só que quando a gente analisa com cuidado o hebraico do Antigo Testamento, o cenário é bem diferente. A palavra Satã é, primariamente, um substantivo comum que significa adversário, acusador ou aquele que obstrui o caminho. É uma descrição de função, um título, um papel que pode ser desempenhado por diferentes pessoas ou seres. Um inimigo humano num campo de batalha podia ser um Satã. Até o próprio anjo do Senhor agindo sobre ordens de Deus para bloquear o caminho de Balaão, lá no livro de Números, é descrito como um Satã.
E o mais interessante, no contexto da corte celestial, o Satã age como uma espécie de promotor, um oficial cujo trabalho é testar e acusar a humanidade diante de Deus. Essa distinção fundamental entre uma função e um nome próprio é a primeira peça do quebra-cabeça que se perdeu na tradução. Agora, o fascinante aqui é que a própria gramática hebraica nos dá a prova disso. A presença ou a ausência do artigo definido, nosso o, muda completamente o sentido. Quando a palavra Satã aparece com o artigo ha-Satã, que se traduz literalmente como o adversário ou o acusador, ela se refere sem dúvida a um título, a uma função dentro do conselho divino. Isso acontece 17 vezes, principalmente nos livros de Jó e Zacarias. O Satã não é um rebelde, ele é um funcionário do céu cumprindo seu dever. Por outro lado, quando a palavra aparece sem o artigo Satã, ela pode se referir a um adversário qualquer, que pode ser humano ou divino. Só nesses 10 casos é que existe a possibilidade de ser um nome próprio. A prática de muitas traduções de transformar todas as 27 ocorrências em Satanás, um nome próprio, é um erro. É um erro gramatical, que impõe uma teologia de séculos depois sobre o texto antigo, escondendo a intenção original. E esse problema de simplificar as palavras vai muito além de Satã. O hebraico da Bíblia tinha um vocabulário rico e específico para vários tipos de entidades sobrenaturais. Tinha os Shedim, que eram ligados a espíritos territoriais e à idolatria. Tinha os Seirim, literalmente os peludos ou demônios bode, que eram associados a lugares desertos. Tinha também os Refaim, que eram os espíritos dos antigos gigantes mortos que, segundo a crença, viviam no submundo. Quando os tradutores judeus da Septuaginta se depararam com essa variedade toda, eles muitas vezes escolheram uma solução prática: agrupar a maioria desses seres sob um único termo grego genérico, daimonion. O resultado foi uma grande mistura, uma conflação de termos. O que antes eram categorias diferentes de seres, com origens e funções distintas, virou uma categoria única e achatada de demônios. Essa escolha teve consequências enormes, porque os escritores do Novo Testamento herdaram esse vocabulário grego já simplificado e isso acabou escondendo as distinções originais para todas as gerações futuras. Então, o ponto principal que a gente precisa guardar desta primeira sessão é que a própria base da nossa demonologia popular é, do ponto de vista linguístico, bem frágil. Ela começa em escolhas de tradução. Recapitulando os pontos essenciais. Primeiro, o termo Satã no Antigo Testamento era, na esmagadora maioria das vezes, um título de função, não um nome próprio. Segundo, a tradução grega Septuaginta criou a categoria genérica de daemonion, misturando sob esse único rótulo seres que os escritores hebreus originais viam como diferentes. E terceiro, essa simplificação na linguagem nos deixou um quebra-cabeça teológico, escondendo as origens, as naturezas e os papéis específicos das diferentes potências das trevas. Entender isso é a chave que abre a porta para o resto da cosmologia bíblica, nos permitindo ver as distinções que antes estavam invisíveis. Com essa base, vamos agora para a primeira das 3 grandes rebeliões divinas que a Bíblia descreve. A famosa história da queda no Jardim do Éden, em Gênesis 3. Muitas vezes essa história é lida como um conto moral simples, uma fábula sobre uma cobra falante e uma fruta proibida. Mas, quando a gente coloca essa história de volta no seu contexto cultural original, o do Antigo Oriente Próximo, ela se revela como algo muito maior. Um evento cósmico de altíssima importância, uma rebelião dentro do próprio Conselho Administrativo de Deus, com consequências para toda a criação. E a prova de que havia um conselho divino no Éden está, como se diz, bem debaixo do nosso nariz. Em Gênesis 3, verso 22, depois do ato de desobediência, a divindade fala: "Eis que o homem se tornou como um de nós." Esse plural, nós, não pode ser descartado como uma simples figura de linguagem. Ele indica claramente que Deus não estava sozinho. Ele está falando com uma assembleia de outros seres divinos. E isso joga uma luz completamente nova sobre a tentação da serpente no verso 5. Sereis como Deus. A palavra hebraica aqui é Elohim, um termo plural que pode significar Deus, mas também deuses ou seres divinos. A serpente, que era um ser divino, não estava oferecendo a Adão e Eva a chance de se tornarem o Deus Altíssimo, o que seria um absurdo. Ela estava oferecendo a chance de eles se juntarem a esse conselho, a esse corpo plural, por meios ilegais, tomando um status que não era deles. Mas a identidade desse rebelde original não se resume a Gênesis 3. Outros escritores da Bíblia, principalmente os profetas Isaías e Ezequiel, parecem se referir a essa mesma tradição de uma rebelião lá no começo de tudo.
Essa tabela ilustra de forma brilhante os paralelos de tema e de vocabulário entre Gênesis 3, a profecia contra o rei da Babilônia em Isaías 14, e a lamentação sobre o rei de Tiro em Ezequiel 28. Embora o contexto imediato seja sobre reis humanos, a linguagem usada vai muito além do humano. Os 3 cenários acontecem em um lugar divino: o Jardim do Éden, o Monte da Congregação ao Monte Santo de Deus. O rebelde é identificado com termos de altíssimo status: a serpente brilhante, a estrela da manhã ou um querubim ungido. O crime é sempre o mesmo: orgulho, o desejo de ser como o Altíssimo. E a sentença é idêntica: ser lançado do domínio divino para a terra. Heiser argumenta que não são 3 histórias de quedas diferentes, mas 3 reflexos na literatura de uma única e mesma tradição sobre o primeiro rebelde cósmico. E aqui, mais uma vez, a riqueza do vocabulário hebraico é a chave. A punição do rebelde, em todas as 3 passagens, é ser lançado a Eretz. Essa palavra hebraica tem um significado duplo que é crucial. Sim, ela significa terra, solo, o mundo em que a gente vive, mas em muitos contextos do Antigo Testamento e na literatura daquela região, Eretz também era uma forma de se referir ao submundo, ao reino dos mortos. Portanto, a sentença do rebelde foi uma condenação dupla. Ele foi expulso do conselho celestial e confinado ao domínio terreno, mas, ao mesmo tempo, seu destino e sua esfera de influência foram amarrados ao reino da morte. Ele se torna, de certa forma, o superintendente da mortalidade, introduzindo a morte no mundo e governando sobre seu domínio. Então, para a gente resumir, a primeira rebelião nos apresenta um perfil bem claro do adversário original. Quem se rebelou? Um ser divino de altíssima patente, um membro da guarda de elite de Deus, um querubim. Qual foi o crime dele? A soberba, a arrogância de querer tomar o lugar do Criador. Um ato que levou diretamente à queda da humanidade, que ele enganou. E qual foi a consequência para ele? A expulsão da esfera celestial e o seu confinamento ao domínio da terra e da morte, o Eresh. E que entidade nasceu desse evento? A figura que, ao longo do desenvolvimento da Bíblia, seria plenamente identificada como Satanás, o adversário cósmico, cuja autoridade está ligada à mortalidade humana e à corrupção da criação. Vamos avançar agora para a segunda grande rebelião divina, um evento descrito no polêmico e muitas vezes esquecido capítulo 6 de Gênesis. Esse é, talvez, o ponto mais controverso e radicalmente mal compreendido de toda a demonologia bíblica. A interpretação que a gente vai explorar aqui, embora possa soar estranha para nós hoje, era a visão padrão no judaísmo da época de Jesus e entre os primeiros cristãos. Ela está profundamente ligada ao contexto cultural do Antigo Oriente Próximo e, como a gente vai ver, é a única que oferece uma explicação coerente para a origem bíblica dos demônios como seres diferentes de Satanás. O texto central para essa discussão é Gênesis 6, versos 1 a 4. Ele descreve os filhos de Deus que olham para as filhas dos homens, tomam elas como esposas e dessa união antinatural nascem os Nefilim, que o texto descreve como os gigantes ou os valentes da antiguidade, homens de fama. As perguntas que surgem imediatamente definem todo o debate. Quem são exatamente esses filhos de Deus? E o que ou quem são os Nefilim? As respostas a essas 2 perguntas são a chave para desvendar a origem de uma segunda categoria de seres hostis. Essa tabela compara as 2 principais formas de interpretar isso. A visão mais popular hoje em muitos lugares, conhecida como visão setita, diz que os filhos de Deus eram homens da linhagem boa de Sete, e as filhas dos homens eram mulheres da linhagem ruim de Caim. O pecado nessa visão seria o casamento misto. Só que essa interpretação tem problemas que não dá para resolver. Em nenhum outro lugar da Bíblia, a expressão filhos de Deus se refere a humanos. Em Jó e nos Salmos, ela se refere a seres celestiais. E o mais importante, ela não explica de onde saíram os gigantes, os Nefilim. Por que casamentos mistos produziriam filhos gigantes? Em contraste, a visão que era universal no judaísmo antigo, que se encaixa perfeitamente com o contexto da época, entendia filhos de Deus como seres divinos, anjos. O pecado, portanto, não foi um casamento misto, mas uma transgressão de fronteiras cósmicas, seres espirituais abandonando seu lugar para se relacionar com humanos. Essa visão não só bate com os mitos mesopotâmicos dos Apkallu, seres divinos que interagiam com a humanidade antes do dilúvio, como também explica perfeitamente a origem da prole híbrida e monstruosa, os Nefilim. Então, quais foram as consequências dessa transgressão cósmica? A literatura judaica daquela época, especialmente o livro de Enoque, um texto que não está na Bíblia, mas que era super influente na época de Jesus, detalha a lógica teológica. O processo tem 4 etapas. Primeiro, a transgressão. Um grupo de seres divinos, chamados de vigilantes, abandona sua casa celestial.
Segundo, o resultado, o nascimento dos Nefilim, gigantes violentos que enchem a terra de corrupção. Terceiro, o julgamento. Os corpos físicos dos Nefilim são destruídos no dilúvio. Só que os seus espíritos, por serem uma anomalia, um híbrido, meio divino, meio humano, não pertencem nem ao céu, nem ao Sheol, o lugar dos mortos humanos. Eles ficam presos na terra. E quarto, e esse é o ponto principal, esses espíritos sem corpo dos Nefilim mortos são, segundo essa teologia antiga, a origem exata dos demônios que a gente vê nos evangelhos, os daimônia que atormentam e possuem os seres humanos. Mas a corrupção não foi só biológica, teve uma segunda consequência tão devastadora quanto a transferência de conhecimento divino proibido para a humanidade. Segundo o relato de um Enoque, esses vigilantes corromperam os humanos ensinando segredos do céu que eles não estavam preparados para receber, como fazer armas de metal, o uso de cosméticos para sedução, as artes da feitiçaria, encantamentos, adivinhação, astrologia. Isso explica perfeitamente a declaração que vem logo em seguida no texto bíblico, em Gênesis 6:5. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra. A depravação humana não surgiu do nada. Ela foi acelerada por essa injeção de conhecimento proibido, o que levou diretamente ao julgamento do dilúvio. Para a gente consolidar o que vimos nesta sessão, a segunda rebelião foi feita por um grupo específico de seres divinos, os filhos de Deus ou vigilantes. O crime deles foi duplo: quebrar as barreiras cósmicas ao se relacionar com humanos e ensinar conhecimento proibido. A consequência foi a criação de uma raça híbrida, os Nefilim, e a rápida degeneração moral da humanidade, que acabou no dilúvio. E o mais importante, a entidade que nasceu desse evento foi a classe de seres que o Novo Testamento chama de demônios, os espíritos errantes e sem corpo dos gigantes mortos. Percebam a distinção fundamental que aparece aqui. Satanás não é um demônio e demônios não são os anjos que caíram originalmente. São grupos diferentes, com origens e naturezas diferentes. E chegamos à terceira e última rebelião divina do Antigo Testamento. É essa que explica a origem dos panteões nacionais, os deuses da Grécia, de Roma, do Egito e, por consequência, a origem do que o apóstolo Paulo vai chamar mais tarde de principados e potestades. Essa rebelião não é um evento único e dramático como os outros, mas um processo que começa com o julgamento na Torre de Babel e é explicado teologicamente numa passagem-chave, mas muitas vezes mal traduzida, em Deuteronômio capítulo 32. Olhe, este versículo é, sem exagero, um dos mais importantes de todo o Antigo Testamento para entender a visão de mundo sobrenatural da Bíblia. E o mais chocante é que ele foi deliberadamente alterado em algumas versões do texto. As versões mais antigas e confiáveis que a gente tem, como a Septuaginta grega e os manuscritos do Mar Morto, dizem que, depois do episódio de Babel, o Deus Altíssimo dividiu a humanidade em nações e estabeleceu suas fronteiras segundo o número dos filhos de Deus. O texto massorético hebraico, que é a base de muitas traduções modernas, trocou filhos de Deus por filhos de Israel, uma mudança que apaga completamente o significado cósmico do texto. A leitura original revela um ato divino impressionante. Como um ato de julgamento pela rebelião de Babel, Deus deserdou as nações, entregando-as ao governo de seres divinos menores, os Elohim. E em seguida, ele começou um plano novo, separando para si um povo novo, Israel, para ser sua porção exclusiva na terra. Esse evento estabelece o que os estudiosos chamam de geografia cósmica. Na mentalidade dos autores da Bíblia, o mundo não era dividido só geograficamente, mas também espiritualmente, entre potestades. Depois de Babel, cada nação gentil foi colocada sob a autoridade de um Elohim, supervisor, um membro do conselho divino. Yahweh, de certa forma, se retirou de um relacionamento direto com essas nações e concentrou seu plano de redenção num único povo, a descendência de Abraão. Isso explica porque o Antigo Testamento fala dos deuses das nações não como simples ídolos de madeira, mas como entidades espirituais reais e ativas, embora inferiores a Yahweh, o Deus de Israel. Mas o que aconteceu com esses deuses governantes? Bem, eles também se rebelaram. O Salmo 82 nos dá uma visão dramática do tribunal celestial. Yahvé se levanta no meio da Assembleia Divina e julga os Elohim. A acusação é clara: corrupção e má administração. Eles deveriam governar com justiça, mas favoreceram os maus. Deveriam proteger os vulneráveis, os pobres, os órfãos, mas não o fizeram. Em vez de governar como representantes leais do Altíssimo, eles gostaram de receber adoração para si mesmos, tornando-se os deuses dos panteões pagãos. A sentença divina é a mortalidade. Morrereis como homens.
Esses Elohim corruptos, os deuses das nações julgados no Salmo 82, são exatamente as entidades que o apóstolo Paulo, séculos depois, vai chamar de principados e potestades, os governantes cósmicos das trevas. Resumindo, então, a terceira rebelião. Os responsáveis foram os Elohim menores, os seres divinos encarregados de supervisionar as nações depois de Babel. O crime deles foi a má gestão corrupta e a promoção da idolatria, aceitando para si a adoração que pertencia só a Deus. A consequência foi que o mundo não judaico ficou sob o domínio legal e espiritual de potências hostis. E essas entidades formam o terceiro grupo distinto de inimigos de Deus, os deuses das nações, os príncipes territoriais mencionados no livro de Daniel, e os principados e potestades contra os quais Paulo diz que a nossa luta acontece. Ok, agora que a gente estabeleceu essa estrutura de 3 rebeliões diferentes no Antigo Testamento, a gente pode finalmente ir para o Novo Testamento e ver como tudo isso se conecta. A chave para decifrar a guerra espiritual no Novo Testamento é entender que seus autores, os evangelistas, Paulo, Pedro, operavam totalmente dentro desse quadro cosmológico. O que para nós hoje pode parecer uma coleção desorganizada de ideias sobre o mal, para eles era um sistema coerente que dava sentido à vinda de Jesus, ao seu ministério e à missão da igreja. E com essa luz, o ministério de Jesus de Nazaré se torna muito mais do que uma simples missão de ensino e cura. Ele deve ser entendido como uma invasão. Foi uma operação militar divina em território inimigo. Desde a rebelião de Babel, as nações gentias estavam, por decreto divino, sob o domínio legal dos Elohim rebeldes. A vinda de Jesus, o Filho do Deus Altíssimo, o herdeiro legítimo de todas as nações, marcou o início da campanha para reconquistar o que tinha sido deserdado. Cada exorcismo não era só um ato de compaixão, era um ato de guerra. Cada cura em território gentio era uma demonstração de que o verdadeiro rei tinha chegado para tomar de volta ao seu domínio, um palmo de cada vez. E essa comparação aqui na tabela ilustra a geografia cósmica em ação de uma forma espetacular. Reparem na diferença sutil, mas teologicamente profunda, em como os demônios chamam Jesus, dependendo de onde ele está. Quando Jesus está na Galileia, território de Israel, a porção de Yahweh, os demônios o identificam com o título terreno, local, Jesus de Nazaré. Mas quando ele atravessa o mar e entra no território gentil de Gerasa, o demônio legião o saúda com um título de significado cósmico, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Altíssimo é o título exato usado em Deuteronômio 32 para o Deus que distribuiu as nações aos Elohim. O demônio, em território gentil, está reconhecendo a autoridade suprema e universal de Jesus sobre o domínio que legalmente pertencia a outro Deus. É uma confissão de que o verdadeiro herdeiro chegou para reclamar sua herança. E quando a gente chega nos escritos do apóstolo Paulo, a terminologia dele se encaixa como uma luva nesse modelo. Termos como principados, potestades, governantes não são metáforas vagas para o mal. São os termos técnicos que Paulo usa para se referir aos Elohim, da terceira rebelião, os deuses das nações. E o ponto central da teologia de Paulo é que a morte e a ressurreição de Cristo foram o golpe decisivo e legal contra eles. Em Colossenses, Paulo diz que na cruz, Jesus despojou os principados e potestades e triunfou sobre eles. Ele quebrou a autoridade legal que eles tinham sobre as nações, abrindo o caminho para que o evangelho fosse pregado a todos os povos, revertendo o julgamento de Babel. Em resumo, a narrativa do Novo Testamento ganha uma profundidade e uma coerência muito maiores quando a gente vê por essa lente cósmica. O ministério de Jesus foi uma campanha militar estratégica para começar a reconquista das nações. Seus exorcismos foram batalhas localizadas que demonstravam a chegada do reino. Títulos como Filho do Deus Altíssimo, ditos em solo gentio, eram reivindicações de soberania sobre território inimigo. E a vitória final e legal foi alcançada na cruz. Quebrou o domínio dos deuses das nações e inaugurou a era da missão mundial da Igreja. Bom, chegamos agora à nossa sessão final, a mais prática. Vamos aplicar tudo que a gente aprendeu até aqui. Vamos usar essa estrutura de 3 rebeliões como uma ferramenta de diagnóstico para abordar diretamente e corrigir algumas das crenças mais comuns, mas biblicamente imprecisas sobre o mundo espiritual. É aqui que a teoria acadêmica vira prática teológica, desmistificando mitos populares e nos dando uma visão mais clara e, no fim das contas, mais bíblica do que significa estar engajado no conflito espiritual. O primeiro mito, e talvez o mais comum de todos, é a afirmação de que demônios são anjos que caíram com Satanás.
Essa ideia, embora tenha um pingo de verdade, é uma simplificação enorme que junta coisas diferentes no mesmo saco. A realidade bíblica, como a gente demonstrou, é muito mais específica. A Bíblia descreve pelo menos 3 grupos distintos de rebeldes divinos com origens e funções diferentes. Primeiro, o querubim do Éden, que se tornou Satanás. Segundo, os vigilantes de Gênesis 6, cuja prole, os Nefilim, deu origem aos espíritos conhecidos como demônios. E terceiro, os deuses das nações de Deuteronômio 32, que se tornaram os principados e potestades. Chamar todo mundo de anjo caído é perder as distinções cruciais que os próprios autores da Bíblia fizeram. O segundo mito, muito popular, é a ideia de que 1/3 dos anjos caiu com Satanás numa grande guerra no céu antes mesmo da criação do mundo. Essa ideia vem quase toda de uma leitura fora de contexto de Apocalipse 12. Só que a realidade do texto é que Apocalipse 12 coloca esse conflito num momento histórico específico. O dragão, que é Satanás, arrasta 1/3 das estrelas do céu no contexto do nascimento do filho varão, uma referência clara a Cristo. A guerra no céu, descrita ali, está ligada à primeira vinda de Cristo, à sua vida, morte e ressurreição, que foi o momento da derrota decisiva de Satanás. Não se trata de um evento pré-histórico, mas do conflito cósmico que cercou o evento central da história, a encarnação. O terceiro mito tem implicações práticas enormes. A noção de que guerra espiritual consiste em mapear demônios territoriais e confrontá-los diretamente. A realidade bíblica, no entanto, apresenta um modelo muito diferente. A guerra espiritual do Novo Testamento, especialmente como Paulo a descreve, não foca em confrontos diretos e espetaculares. Ela foca no avanço do reino de Deus por meios muito mais concretos e, paradoxalmente, mais poderosos. A fidelidade pessoal, a vida em comunidade de fé e, acima de tudo, a proclamação corajosa do Evangelho, que é o poder de Deus para libertar as pessoas. A batalha é real, mas as armas são diferentes do que muitas vezes se imagina. E a passagem clássica sobre guerra espiritual, Efésios 6, confirma isso. Paulo afirma, sim, que a nossa luta é contra os principados e potestades. Mas quais são as armas que ele nos entrega? Não são encantamentos ou técnicas de confronto. São o cinto da verdade, a couraça da justiça, os sapatos do evangelho da paz, o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A armadura de Deus é feita de caráter cristão, fé e proclamação da verdade. A gente vence a guerra não por gritar com as trevas, mas por viver firmemente na luz e expandir o território dessa luz no mundo. Para a gente fechar essa sessão de desmistificação, vamos consolidar as correções. Primeiro, não existe uma única queda dos anjos, mas sim um padrão de 3 rebeliões divinas diferentes. Segundo, os demônios que a gente vê nos evangelhos não são os anjos originais que se rebelaram com Satanás, mas os espíritos da prole híbrida dos vigilantes de Gênesis 6. Terceiro, a famosa guerra no céu de Apocalipse 12 está amarrada à obra de Cristo em sua primeira vinda, não a um tempo antigo. E talvez o ponto mais crucial para a nossa prática, a verdadeira guerra espiritual, a estratégia de Deus para retomar o mundo, é a grande comissão, o trabalho paciente e corajoso de fazer discípulos em todas as nações que foram deserdadas em Babel, anunciando a vitória do verdadeiro rei. E assim a gente chega à nossa conclusão. O objetivo de toda esta análise foi desmontar uma visão simplista e, em muitos pontos, extra-bíblica do mundo espiritual, para então reconstruir uma cosmologia que seja mais fiel à complexidade e à profundidade dos textos originais. Vamos agora recapitular os pontos principais deste modelo reconstruído e pensar um pouco sobre suas implicações. O quadro que surge desta análise é o de um mundo invisível complexo e estruturado. A primeira rebelião, no Éden, nos deu o adversário cósmico Satanás e introduziu a morte. A segunda rebelião, em Gênesis 6, produziu os demônios, os espíritos dos Nefilim, que interagem diretamente com a humanidade, causando aflição. A terceira rebelião, em Babel, resultou nos deuses das nações, os principados que exercem influência sobre estruturas geopolíticas e culturas. E no centro de tudo está a obra de Cristo, cuja morte e ressurreição foram um ato decisivo que desarmou legalmente todas essas potências e deu início ao processo irreversível de reconquista do cosmos para Deus. E eu encerro com uma pergunta para reflexão. Uma pergunta para a gente levar todo esse conhecimento acadêmico do campo da teoria para o campo da aplicação. Se a vitória decisiva sobre as potências das trevas já foi conquistada na cruz, e se a principal estratégia de guerra que nos foi entregue é a grande comissão, a tarefa de viver e proclamar o evangelho do reino, como isso muda tudo?
Como isso redefine a nossa abordagem diária aos desafios espirituais, às tentações, ao sofrimento e, fundamentalmente, a nossa missão como indivíduos e como comunidade no mundo? A resposta a essa pergunta tem o poder de transformar não apenas o nosso entendimento, mas a nossa prática de vida, nossa esperança e nossa coragem. Agradeço a atenção.